Amém. Então, é, aqui no capítulo 12, nós vemos que o Senhor ordenou que Israel destruísse todo lugar que era utilizado pelos cananeus para prestação de culto a deuses pagãos, né? Altares, colunas que eram feitos para esses deuses. E a recomendação que Deus dá ao seu povo é que eles não deveriam adorar como os povos daquela terra faziam. Eles não deveriam usar métodos usados pelos povos que habitavam ali, mas que eles deveriam colocar o correto que o Senhor indicava por Deus, né? E aí no capítulo 12, Deus também vai dar uma ordem ao seu povo, né? Para quando eles entrassem na terra, né? Que a ordem era para cultuar o Senhor. Então aqui, no capítulo 12, a gente vê que Deus chama o seu povo ao comprometimento, né? Aí aqui no versículo 1 e 2 diz assim, são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuíres todos os dias que viveres sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus sobre as altas montanhas, sobre os ribeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Então, aqui no versículo 1 e 2, a gente vê que a primeira ordem que Deus dá aos israelitas é que eles deveriam eliminar a idolatria do seu meio, né? Os pontos de idolatria deveriam ser exterminados do meio do povo, né? E isso serve para nós no dia de hoje. Nós precisamos estar fazendo autoanálise sobre as nossas motivações, sobre quem ocupa o primeiro lugar em nosso coração, né? Quais são as nossas prioridades, né? Porque as nossas prioridades elas vão definir quem é Deus na nossa vida, né? Então, a gente vê aqui que Deus, né, ele abomina a idolatria, né? Então, Deus ele falou com o povo de Israel que quando eles entrassem na terra prometida, que era para eliminar todos os locais onde eram feitos adoração aos outros deuses, a deuses estranhos. Então, isso reflete nas nossas vidas nos dias de hoje, né? Será que quais são, irmãs, as nossas motivações, né? As nossas prioridades? Será que Deus ele está realmente em primeiro lugar na nossa vida, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizer algo muito interessante, né? Ele disse assim, que Deus, ele não quer ser o primeiro. Deus, ele quer ser o único. E realmente, porque não há outro além dele, né? Não, nunca houve, não tem, nunca haverá outro Deus além dele, né? Porque ele é o único Deus que existe, né? Antes que houvesse a noite, o dia, o mundo, ele já era Deus. Então não há outro além dele, né? E a gente observa que a palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém, porque ele é único, ele é o único Deus que existe. Aí, continuando, aqui no versículo 4 e 5 diz assim: Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Então, aqui, a partir daqui, Moisés vai reforçar a importância da liturgia do culto, né? O que isso quer dizer? Eles não podiam adorar o Senhor da mesma forma
que os pagãos adoravam seus deuses. Então, a gente vê, irmãos, que para adorar a Deus tem regras, pois nosso Deus, ele é um Deus de princípios e alianças. Nosso Deus é um Deus de palavra, né? Então, Deus, ele deu essa ordem, né, através de Moisés, para Moisés passar para o povo a importância da liturgia no culto, ou seja, eles não podiam adorar a Deus da mesma forma que aquelas outras nações adoravam seus deuses, né? É, então, para adorar a Deus tem regras, né? Não é de qualquer jeito que a gente adora a Deus, é do jeito que Ele quer, né? Do jeito que Ele ordena, né? Aí aqui no versículo 11, diz assim: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então, aqui, quando fosse, né, estabelecido o lugar de adoração, ali eles deveriam apresentar suas ofertas. Então, a gente vê que ali, quando fosse estabelecido o lugar, que eles fossem adorar a Deus, porque não seria igual as outras nações, né? Que adoravam os deuses deles em vários lugares, não. Aqui, quando eles entrassem na terra prometida, eles iriam ter um local exclusivo de adoração a Deus, né? E esse local seria estabelecido pelo próprio Deus. Então, ali, quando esse lugar de adoração fosse estabelecido, ali eles deveriam apresentar as ofertas deles. Então, a gente vê que o princípio da oferta é muito importante, né? Devemos sim congregar, devemos fazer parte de uma comunidade, né? Devemos estar engajados com o corpo de Cristo, né? Para ali sermos ministrados e recebermos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. E também para ali apresentarmos ao Senhor nossas ofertas materiais, para demonstrar ao Senhor nossa gratidão material por tudo que Ele tem feito. Então, ali o povo de Israel, eles, quando esse local de adoração fosse estabelecido por Deus, eles poderiam ali levar as ofertas deles, porque aquelas ofertas também iriam ajudar os levitas, né, que faziam a obra do Senhor. Então, isso serve para nós nos dias de hoje, né? Esse local de adoração, né? Isso serve para quê? Porque para nós, que nós devemos ter uma congregação, um local que a gente deve congregar, nós devemos fazer parte de uma comunidade, nós devemos estar engajados com o corpo de Cristo. Para ali a gente ser ministrado, a gente ouvir a palavra, receber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E também para naquele lugar onde a gente congrega, aquela comunidade onde a gente faz parte, a gente levar nossas ofertas materiais, né? Que a oferta, ela é, irmãs, uma forma de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós, não é? Aí aqui, no versículo 12, diz assim: E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Então, olha o que Deus, isso aqui é muito interessante, olha o que Deus está dizendo. Que quando eles chegassem naquele local, que eles iriam prestar culto a Deus, Deus fala assim, ó, e vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, os vossos filhos, as vossas filhas, os servos e as servas. Então, o que a gente entende aqui? Que o lugar do culto é um lugar de adoração, é um lugar de alegria, é um lugar de regozijo. E esse é um princípio, irmãs, que faz parte do desejo de Deus.
o Senhor quer que nós estejamos na sua casa com alegria, porque a casa do Senhor é um lugar que nós devemos nos sentir bem. Então, Deus ele quer que a gente vá para a casa dele com alegria, com regozijo, né? Eu sei que às vezes nós passamos por lutas e adversidades, e muitas vezes a gente acontece de chegar na igreja assim, muitas vezes triste, cabisbaixo, mas Deus ele fala aqui que ele quer que a gente se sinta bem na casa dele, né? Que a gente se sinta confortável, se sinta à vontade e que a gente sinta a alegria de ir para a casa do Senhor. Eu particularmente, irmãs, eu gosto muito de ir para a igreja, né? Eu gosto, eu amo ir para a igreja. Eu gosto de ouvir a palavra, de ouvir os louvores, porque é o melhor lugar que a gente pode estar, né? É na casa de Deus, adorando a Ele, ouvindo a palavra dele e ouvindo Ele falar conosco também. Então, eu, particularmente, eu amo igreja, eu gosto de ir, eu não me canso. Aqui no versículo 13, continuando, diz assim: guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos. Ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordene. Então, é, eles deveriam cultuar e oferecer suas ofertas no lugar onde o Senhor escolher. Então, este princípio aqui é importante. Devemos olhar se o lugar que congregamos é um lugar sadio, né? Será que no lugar que a gente congrega, que a gente faz parte, a comunidade que a gente faz parte, a palavra do Senhor realmente é pregada? E isso, irmãs, me faz lembrar lá da igreja de Atos dos Apóstolos, né? Que está lá no livro de Atos, que ela era uma igreja cristocêntrica, ou seja, lá na igreja de Atos, a mensagem ela sempre estava em torno de Jesus. A palavra de Deus, né? Era uma igreja que pregava arrependimento. Havia conversão naquela igreja, né? As pessoas ouviam a mensagem e se arrependiam. A igreja ela crescia, tanto em número quanto em maturidade espiritual, né? Era uma igreja sadia, uma igreja onde Cristo era o centro da mensagem, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, elas levavam as pessoas ao arrependimento. Então aqui a gente vê, ó, que Deus fala: guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Então, aqui eles deveriam é, cultuar e oferecer suas ofertas no lugar onde o Senhor escolher. Então, a gente, será que a comunidade, né, irmãos, que a gente faz parte, né? Será que é um local que realmente a palavra de Deus ela é pregada, né? É um local sadio, é um local que a presença do Espírito Santo se faz presente, porque realmente, irmãs, hoje existem muitas denominações, são muitas as igrejas hoje, mas nem todas têm a presença de Deus, né? Nem todas têm a presença do Espírito Santo. Porque, infelizmente, né, a Bíblia fala que iria surgir muitos falsos profetas, né? Então, a gente tem que examinar se realmente o local onde a gente congrega, né, a comunidade onde a gente faz parte, se realmente a palavra de Deus é pregada ali, né? Então, isso me faz lembrar da igreja de Atos dos Apóstolos, porque a igreja lá de Atos, ela era uma igreja que realmente ela crescia em número, mas era uma igreja que as pessoas adquiriam maturidade espiritual, né? A mensagem de Deus era pregada, Cristo era o centro e levava as pessoas ao arrependimento, né? Então, é, isso me faz refletir, irmãos, que eu estudando esse capítulo, né, esse de Deuteronômio 12,
E eu vejo assim as ordenanças de Deus, né? E hoje, infelizmente, a gente assim vive uma geração que está muito descompromissada com as coisas de Deus, né? Uma geração assim que, infelizmente, não leva mais as coisas de Deus a sério, né? Você vê que a segunda geração, que foi a geração que entrou na Terra Prometida, eles, que vai aquela geração que Deus permitiu que entrasse, eles seguiam as ordenanças de Deus à risca. Eles obedeciam o que Deus falava, né? Eu sei que hoje, né, a gente não precisa mais fazer, né, os holocaustos rituais que eles faziam, mas esse capítulo de Deuteronômio, ele fala muito sobre comprometimento, né? Comprometimento com Deus, com a palavra de Deus. Então, isso me faz lembrar de um versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, 16, 17 e 18, que diz assim, que foi uma carta à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, aqui foi uma carta à igreja de Laodiceia que está falando que o anjo fala, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse morno. Então, a gente hoje, infelizmente, irmãos, a gente vive uma geração, foi o que eu falei, uma geração assim, descompromissada com as coisas de Deus. Misericórdia. Eu falo assim por experiência própria, assim, irmãos, que na minha família, tem tantos jovens na minha família, tantos jovens, mas a única, assim, que tá na presença de Deus, assim, sou eu, né? Eu não tô falando aqui para me exaltar, nem para me vangloriar, mas, assim, a gente vive hoje uma geração que, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia, né? Então, esse versículo, esse capítulo de Deuteronômio, ele fala sobre comprometimento, sobre a gente ter compromisso com Deus. Então, irmãos, a gente não tem que se importar. Muitas vezes a gente chega na igreja, às vezes as igrejas assim tá tão vazias, né? Assim, algumas igrejas, mas a gente não tem que se importar com isso. A gente tem que ir, nós temos que ir buscar Deus, prestar culto ao Senhor, ouvir a palavra dele. Uma vez eu ouvi um pastor, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que a gente não começa prestando culto a Deus na igreja, a gente começa prestando culto a Deus na nossa casa, né? Que o verdadeiro missionário, ele não é aquele que faz a obra só na igreja, a missão na igreja, não. Ele começa a fazer a missão na casa dele, fazendo a missão com o marido, com a esposa, com os filhos. Ele começa o culto no lar dele, né? E eu achei interessante algo que a irmã Maiara falou no dia do estudo dela, foi ontem, que ela falou sobre os filhos, né? Que ela não se importa tanto se os filhos vão fazer uma faculdade, mas o que importa para ela é ensinar os filhos dela os caminhos de Deus, né? Tá na presença de Deus. Até porque a palavra de Deus fala, né? Instruir o seu filho o caminho que ele deve seguir, e quando crescer, ele não se desviará dele. Não que não é importante a pessoa estudar, fazer uma faculdade, não, porque isso são bênçãos do Senhor na nossa vida. Mas Deus, ele tem que
está em primeiro lugar, ele tem que ser o centro. Então, uma lição muito importante aqui no capítulo 12, né, que assim como o povo de Israel foi instruído a escolher um local único para adorar o Senhor, nós também somos desafiados a fazer de Deus o centro de nossas afeições e prioridades, né? Em um mundo cheio de distrações e preocupações, é fácil perder o foco naquilo que realmente importa, né? Né? Então, também fala que a questão da importância das ofertas, né? Nos lembra da generosidade e da gratidão, né? Em nossa jornada espiritual, né? O dízimo e ofertas voluntárias como expressão de nossa fé. E, por fim, também a advertência contra a idolatria, né? Embora possamos não adorar ídolos físicos, a idolatria, irmãs, ela pode assumir formas sutis em nossa vida, né? Como a busca desenfreada pelo sucesso, pela fama, pelo poder, pelo dinheiro. Então, a advertência de Moisés nos lembra a importância de manter nossa fé focada em Deus, né? E de evitar qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar que pertence a Deus em nossos corações, né? Então, muitas vezes, a idolatria não é só adorar ídolos, né? Aquelas estátuas feitas para outros ídolos. Quer ver uma forma de idolatria sutil? Eu conheci uma missionária uma vez e ela me contando que ela era viciada em novela. E ela assistia uma novela, a novela que ela assistia era sempre no horário das 7. E era bem no horário do culto. E ela me contando isso, irmãos, ela disse que era assim, ela assistia a novela e ela sempre chegava na igreja atrasada, porque ela só ia para a igreja depois que a novela acabasse. Enquanto a novela não acabava, ela não ia para a igreja. E tinha dias que ela nem ia, que a novela acabava tarde e ela preferia assistir a novela do que ir para o culto. Então, isso é uma forma de idolatria também, né? Eu mesmo, tem pessoas que eu já vi que deixa de ir para o culto para assistir um jogo, porque o time de futebol vai jogar, o time que a pessoa torce vai jogar bem no horário do culto. Então, prefere perder o culto, assistir o jogo, do que ir para o culto, porque o time vai jogar naquele horário. Então, isso é uma forma de idolatria, irmãos, né? Não é só se prostrar a outros deuses, mas isso são idolatrias. Então, ela me contando isso da novela, e ela disse que ela foi orando, foi pedindo a Deus, porque ela viu que aquilo estava errado, né? Ela deixava de ir para a igreja muitas vezes para poder assistir a novela, ou às vezes ela ia, mas ela chegava atrasada, porque ela esperava a novela acabar para poder ir para a igreja. Então ela disse que foi orando e pedindo a Deus para Deus libertar aquilo dela. E graças a Deus, ela me contando isso, Deus libertou ela. Então, é isso, irmãos. Isso também é uma idolatria. Então, e a idolatria, ela pode assumir formas sutis na nossa vida, e muitas vezes a gente não percebe, né? Então, e também tem a questão aqui das ofertas, né? A importância das ofertas nos lembra da generosidade e gratidão em nossa jornada espiritual. Porque isso é uma forma de gratidão a Deus, né? Muitas vezes você vai ali, você dizima, você oferta na casa do Senhor, é uma forma de gratidão, né? Pela o sustento, pela provisão que Deus dá em nossas vidas. Tudo vem dele, irmãos. Tudo vem de Deus. Tem um hino de um cantor gospel, ele já até morreu, que ele chamava o irmão Lázaro. E ele tinha um hino que ele falava assim: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A prosperidade foi Deus que me deu, a saúde, os filhos, a família, a casa, o carro, o lar, a provisão, o sustento, o emprego. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, você chegar na igreja e dizimar, ofertar, isso é uma forma de gratidão a Deus, né? Pela prosperidade, pelo sustento, pela provisão dele na nossa vida. E muitas vezes aquela oferta ela também pode ajudar um irmão que está passando uma dificuldade, que está precisando de uma ajuda, né? Assim como o povo de Israel, eles também levavam ofertas, né?
no local que foi estabelecido por Deus para ajudar os levitas que faziam parte daquela comunidade, né? Ajudar eles financeiramente. Então, assim, isso serve para nós nos dias de hoje, né? O comprometimento, a generosidade de você ali ofertar na casa do Senhor, porque vai ajudar a obra de Deus, né? De certa forma, vai ajudar, pode ajudar um irmão que está precisando, que está passando por uma dificuldade, né? Então, isso é importante. Então, irmãos, que nós devemos estar compromissados com as coisas de Deus, né, a cada dia, que Ele possa ser o primeiro, não só o primeiro, mas o único na nossa vida, né, que a gente peça a Deus um coração que a gente ame a Ele a cada dia mais e que Ele seja o centro das nossas vidas, né, que Ele esteja acima de tudo, né? Infelizmente a gente vive uma geração, né, corrompida, uma geração que os valores hoje estão invertidos, né? A gente vê aí a família nuclear, né, que a Bíblia fala que é o pai, a mãe, os filhos. Hoje está tudo invertido, né? Casamento homoafetivo, né, que agora é liberado. É, agora o aborto também, né, que foi, eu estava assistindo no jornal que agora a lei, né, do aborto, agora já pode, né, há uma vida, irmãos, né, uma vida ali que está sendo tirada, infelizmente. A gente vive hoje uma geração que cada dia mais está mais distante de Deus, né? Apesar de que a Bíblia fala, né, que nos últimos dias o aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, né? Mas que a gente possa se lembrar que Deus ele é o centro de tudo. Tudo que nós temos na nossa vida, o nosso lar, os nossos filhos, a nossa família, o marido, a esposa, o carro, a casa, o emprego, a faculdade, tudo, irmãos, tudo vem de Deus, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que a gente tem é misericórdia, é a graça, é a bondade de Deus. Às vezes eu fico olhando lá na faculdade onde eu estudo, eu vejo as colegas fazendo tantos planos de formar, de fazer uma formatura, de fazer um mestrado, um doutorado, mas em nenhum momento, irmãs, eu nunca vi nenhuma falar assim, eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu nunca vi, irmãs. Um ano e meio que eu estou de faculdade. Eu vejo elas fazendo tantos planos, mas eu nunca vi nenhuma falar assim, eu agradeço a Deus porque eu estou aqui. Porque se eu estou aqui fazendo essa faculdade, foi porque Deus permitiu, né? Então a gente vive uma geração que bota as coisas à frente de Deus, né? Deixa Deus por último. As coisas materiais são mais importantes e não, Deus é mais importante na nossa vida. Porque tudo que a gente tem é por causa dele. Deus, irmãs, Deus é um Deus soberano. Ele é único. Ele é o Deus que manda em tudo. Tudo vem dele, tudo, a graça, tudo que nós temos, tudo vem dele, tudo vem de Deus, né? Eu costumo falar com minha avó que se eu vou no mercado comprar um pacote de biscoito, eu agradeço a Deus, porque se eu comprei foi porque Deus permitiu. Porque tudo é permissão dele nas nossas vidas, né? Eu contar algo aqui para as irmãs, esse semestre na faculdade foi um semestre assim, muito difícil assim, para mim, porque eu tive um professor que ele me dava aula nos sábados, e era aula online. Mas, irmãs, eu nunca tive um professor para blasfemar tanto contra a palavra de Deus. Eu nunca tive na minha vida um professor para blasfemar tanto contra Deus e contra a palavra de Deus. Tinha dia na aula que eu me sentia mal com tanta blasfêmia, sabe? E ele blasfemava e as pessoas ficavam dando risada daquilo. E eu, como conhecedora da palavra, eu me sentia tão mal com aquilo que tinha vezes que eu nem tinha vontade de ficar na aula, tinha vezes que eu tinha que vontade de sair. Eu só não saía para não levar falta, mas eu me sentia tão mal com as blasfêmias que aquele professor falava,
e era um professor com 2 doutorados, né, mestrado, tão inteligente, mas isso me faz refletir de que adianta a palavra de Deus fala você ganhar o mundo inteiro e você perder sua salvação. Você pode ter tudo, irmãos, você pode ter um mestrado, um doutorado, você pode ter riqueza, ter dinheiro, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem nada, porque Deus é o mais importante. E a gente, infelizmente, está vivendo uma geração assim que coloca as coisas à frente de Deus. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que colocar Deus à frente das coisas. Porque assim como Israel foi instruído a levar Deus como o centro da vida deles, assim temos que ser nós também. Deus ele tem que ser o centro das nossas vidas. Tem que ser a nossa prioridade, né? Isso me faz lembrar de Abraão. A Bíblia fala que onde Abraão ia, ele levantava altares para o Senhor como forma de adoração. Assim temos que ser nós nas nossas vidas também, né? Eu ouvi uma pregadora dizer algo muito interessante. Ela diz assim, que o nosso lar tem que ser um lar onde as pessoas chegam e sintam a presença de Deus, né? Eu ouvi uma frase uma vez muito interessante, que dizia assim, que o verdadeiro valor de um homem não é quando ele está sendo observado, mas quando ele está sozinho. E assim somos nós. Aonde a gente for, a gente tem que ser luz, porque a Bíblia fala que a gente tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Aonde a gente vai, na nossa casa, na igreja, na faculdade, no emprego, a gente tem que ser luz. E Deus, as pessoas têm que olhar para nós e ver Deus sendo exaltado, ver Deus na nossa vida. Então, irmãos, esse versículo, que ele possa servir para a meditação das irmãs hoje, que Deus ele possa ser o centro das nossas vidas, ser a nossa prioridade, né? Eu sei que a gente vive em um mundo que, né, a tecnologia, a cultura está mudando tanto as coisas, mas que a gente não possa se esquecer do mais importante, né? Dos valores bíblicos, dos princípios bíblicos, da palavra de Deus, porque ela tem que ser o centro da nossa vida, né? Foi como eu ouvi um pastor dizer uma vez, que a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus edifica, dá vida, né? A Bíblia fala: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", né? Eu costumo, sempre aqui em casa, todos os dias, irmãs, à tarde, eu sempre tiro uma tarde de adoração. Todos os dias eu faço isso, de domingo a domingo. Eu sempre, à tarde, assim, eu boto 1 hora, 2 horas de louvor no celular e começo a adorar a Deus. Todos os dias eu faço isso. Eu costumo dizer que é a tarde da adoração, que eu sempre tiro para adorar a Deus. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, comprometimento, intimidade, né? É impossível uma vida com Deus sem você sentir a presença de Deus sem intimidade, né? As coisas com Deus é diferente, não é como no mundo, né? Jesus ele falou que a porta é estreita, né? Que a porta que conduz, o caminho que conduz à vida, à salvação, a porta é estreita, o caminho é estreito. Não é como no mundo que a porta é larga, né? No mundo que a gente vive hoje, que tudo pode. Com Deus é diferente, né? Mas eu tenho certeza que por mais que o caminho seja apertadinho, seja estreito, mas com Jesus é muito melhor, porque Deus ele dá sabor à nossa vida, ele deixa a nossa vida mais colorida, deixa o nosso mundo mais colorido e mais cheio de vida, né? E tem uma frase que eu vou deixar para as irmãs, uma frase muito bonita que eu ouvi, que dizia assim, que só Deus é a nossa única fonte de segurança em um mundo cheio de incertezas, né? Só Deus ele pode nos dar a segurança e a proteção que o mundo não pode dar, né? Então, que Deus ele possa, a gente possa orar e pedir a Deus que ele seja o centro da nossa vida, né? Sempre que a gente sempre dê a glória a ele em tudo e que ele seja sempre o primeiro, né? Se as irmãs querem falar algo, compartilhar algo, eu vou orar então, fazer uma oração para encerrar.
Senhor meu Deus, estou aqui, Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, te agradecendo por mais esta oportunidade de trazer a tua palavra, Pai. Senhor, quero orar pela vida de cada uma das irmãs que está aqui presente, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma, abençoar as obras das tuas mãos, Pai. Eu não sei quais são os sonhos, os projetos que as irmãs têm, mas que o Senhor possa realizar, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Que tudo que elas fizerem, Senhor, que venha prosperar, Pai. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que abençoe o lar de cada uma das irmãs, que o Senhor abençoe a família, a parentela, Pai. Os filhos da irmã Maiara, o filho da irmã Cleide, né? Os filhos da Flavinha, o filho dela, a Nora que está em casa, que o Senhor possa, na viagem deles de volta, que o Senhor possa proteger, guardá-los e livrá-los de todo mal, que eles possam voltar, Senhor, em segurança, Pai. Meu Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão lá no sul, que perdeu tudo, que o Senhor possa fazer na vida delas assim como o Senhor fez na vida de Jó. Que o Senhor possa restituir e dar em dobro tudo que eles perdeu, Pai. Que o Senhor possa vir com teu Espírito Consolador, consolar aqueles corações, Pai. Porque não é fácil perder tudo, mas o Senhor tem o poder de restituir tudo que eles perderam. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor sempre se faça presente no nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma das irmãs, Pai. Que o Senhor possa prover a saúde, o sustento, a provisão na vida delas. Que elas possam ter um final de semana abençoado, cheio de paz na tua presença. E que a semana que vai se iniciar, Pai, que seja uma semana abençoada, Pai, na tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, porque nós somos tão falhos, meu Deus, né? Nós erramos tanto, mas o Senhor é tão grande em misericórdia e poder, e continua nos perdoando e nos ajudando. Que o Senhor se faça presente na nossa vida sempre. Nos dê, Senhor, um coração disposto, Pai, a te obedecer e te buscar cada dia mais. E que possamos ter um coração que dá glória ao Senhor em tudo. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. E que tudo, Senhor, que tivermos, que seja para a tua glória e para a tua exaltação. Eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.